São João Paulo II, rogai por nós. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Campus Fidei. Hoje com dois convidados mais do que especiais, aqueles que deram o pontapé inicial para toda esta rede de missão, como inspiração, como fraternidade, como amizade, como aqueles que constroem um caminho para auxiliar os outros a chegarem mais perto de Cristo, né? Me chamo Rafael Gaia, sou apresentador deste podcast, faço parte hoje do núcleo de música, faço parte também do núcleo do podcast, e vamos para os nossos convidados. Por favor, podem se apresentar. Primeiro os mais velhos. Muito bem, eu sou o Jerônimo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, onde quer que você se encontre, em casa, no carro, na rua, enfim. Vamos partilhar um pouquinho sobre a experiência dessa missão, essa inspiração que Deus nos trouxe enquanto um carisma, enquanto um serviço, uma missão. E eu sou o Danilo, tenho 31 anos, estou aí nessa labuta na rede de missão Campus Fidei, com a graça de Deus, e vamos contar um pouquinho para vocês como é que as coisas aconteceram até aqui. É isso. Lembrando, você que não é colaborador, você está diante dos dois iniciadores. Se você está escutando esse podcast Deus tá e vendo. Você ainda não é colaborador, olha, Deus vai te puxar a orelha, vai te puxar da cama, na verdade, enquanto você estiver dormindo. Brincadeiras à parte, lembrando que esta obra aqui, ela não tem fins lucrativos, né? Então, o dinheiro arrecadado aqui não vai para o Jerônimo comprar a roupa dele, não vai para o Danilo comprar o sapato para ele ir para o trabalho. Pagar viagem. Não vai pagar viagem para a Alemanha, para qualquer outro lugar que seja. Nós temos um custo, né? E esse custo ele é, de certa forma, um pouco alto. Temos o instituto, temos os nossos funcionários, temos o nosso carro, e isso tudo tem um custo. Tem uma geladeira nova para comprar. Tem uma geladeira nova para comprar, que a gente está sem uma. Já fica a dica aí, se você tem uma geladeira parada em casa também. É só mandar para a gente. Tá aceitando colchão para comprar. Colchão. Então, olha só, é muita coisa. Então, a gente precisa mesmo da ajuda de vocês. Se tornem colaboradores. É muito fácil mesmo. Você vai entrar lá no Instagram, @campusfidei, ou então no nosso site, campusfidei.org.br, e lá vai ter a aba de colaborador. Clica nessa aba do colaborador e doa a quantia que você pode doar. Eu prometo que se você puder doar 50 centavos, excelente. Se você puder doar R$1, excelente. Se você puder doar 1.000, Deus seja louvado da mesma forma. Então, é isso. Muito bem, convidados mais que especiais, vamos lá. Hoje temos aqui nesta sala deste podcast os senhores três mais velhos, né? Que estiveram juntos, de certa forma, em 2014, né, naquele primeiro retiro do UCAT, né, em uma chácara. Lá, e alguns ficaram pelo caminho. Exatamente. Hoje tem eu, né, que não sou iniciador, mas estou junto com os iniciadores desde o começo. Então, temos aqui os três senhores, né? Vai ficar pesado esse podcast. Da rede de missão. Muito bem. Queria escutar um pouquinho a partilha de vocês em relação a esse caminho que Deus convida, né? Até este dia de hoje, assim. É relembrar, é fazer memória agradecida, é partilhar com os outros, é viver aquilo que o Campus Fidei nos inspira a viver, né? Então, queria começar esse podcast escutando de vocês, assim, sobre esse chamado, sobre essa experiência, sobre esse convite de generosidade, né, que Deus nos faz, que Deus fez a vocês quando começaram a caminhar na fé e entender ali os passos para onde Deus queria, enfim. Bom, como iniciador, né? Vai lá. Bom, assim, como é que a gente pode falar de si é muito difícil, né? Falar dos outros é mais fácil. É sempre mais fácil falar dos outros. Mas a minha caminhada na igreja, ela começou desde criança, né? Com os meus avós, a criação que recebi. Lá na Bahia. Isso. E depois de algum tempo, né? Já grande,
Com 17 anos fui para o seminário, morei no seminário 3 anos. Lá eu cursei filosofia, depois saí do seminário, fui para morar na Canção Nova. Lá morei por 2 anos. E sempre buscando ali a vontade de Deus nesses lugares por onde o Senhor me levava a morar. E saindo da Canção Nova, isso já em 2011, depois de um período vamos, não ouso dizer noite escura, porque só os santos viveram noites escuras, mas um período de silêncio, de prova, de inquietação da alma. Aí Deus me apresenta o Yuket numa situação bem inusitada. É um padre pedindo ajuda para fazer, como é que eu posso dizer? Para ajudar num retiro. Na verdade, a ajuda era um retiro que ia acontecer lá em Porto Seguro. Eu estava morando lá. E tinha voltado, né, para casa. Saiu eu nunca tinha morado em Porto Seguro. Na verdade, eu fui morar lá pela primeira vez. Tá. Dei uma volta no mundo até chegar em Porto Seguro, porque nessa volta no mundo, nesse intervalo, a minha família mudou para Porto Seguro. E eu fui, depois de um período ali de 3 meses de silêncio lá no meu canto, então esse padre, a pedido da minha mãe, foi me tirar lá do meu canto. E eu fui então para esse retiro. Nesses jovens, era o segundo final de semana de dezembro de 2011. 9, 10 e 11 de dezembro. E aí, terminado o retiro, o padre... Eu fui contra a minha vontade, mas eu tinha aprendido com minha avó que não se podia negar nada para um padre. Um pedido de um padre é um pedido de Cristo, então eu pensei, tem que me livrar desse padre. Deixa eu ir lá. Padres, não é uma indireta para vocês, tá? Por favor. Ou pode ser que seja, talvez. Não abusem. E depois, então, dessa experiência do retiro, o padre falou assim: Jerônimo, a gente precisa de ajuda com os jovens da nossa paróquia para continuar um trabalho permanente, né? O retiro foi só o pontapé. E daí eu disse: padre, não tenho condição de ajudar. E aí, naquela noite, eu... Pela primeira vez, depois de algum tempo, liguei a TV Canção Nova. E na TV Canção Nova, o retiro tinha sido no domingo. O programa que estava passando naquela noite de terça-feira era o programa Revolução Jesus. E quando eu ligo a TV, está passando lá o programa, e o tema do programa era Yuket. E aí eu comecei a ouvir lá o que eles estavam falando. Aqui o cenário é dezembro de 2011. Uhum. A Jornada Mundial da Juventude tinha acontecido em agosto de 2011. E eu vim embora da Canção Nova em setembro. E o Yuket ia chegar enquanto um produto lançado pela Paulus no Brasil em janeiro de 2012. O programa Revolução de Jesus estava então apresentando o presente que o Papa tinha dado para os jovens em Madrid e que chegaria aos jovens do Brasil em termos de venda no mês seguinte, no ano seguinte. Bom, à medida que eu ia ouvindo aquele programa, eu pensava assim: meu Deus, aqui está a solução para o padre. E aí o que acontece? Eu tinha tocado no livro lá na Canção Nova, porque eu saí em setembro. Em agosto, quando os missionários vieram da jornada, vieram com um monte de coisa, livros, etc. E eu era bibliotecário, então mandaram guardar o livro. Então eu peguei, achei bonitinho, guardei o livro. Não vi nada de novo. Beleza. Então o primeiro contato não foi um contato com o livro, não foi um contato assim, uau. Não, foi mais um livro. Mas ao ouvir a história do livro lá e o que era esse catecismo jovem, eu falei, tá aí a resposta para o padre. Então eu comecei a pesquisar na internet, tinha pouca coisa, e deduzindo, né, que o livro trazia as 4 partes do catecismo, e eu já conhecia o catecismo porque tinha estudado no seminário, tinha estudado na Canção Nova, meu professor de catecismo, todas as quartas-feiras durante 2 anos, nada mais do que o professor Felipe Aquino. Uau. Então era meu professor de catecismo. Aí eu pensei assim, meu Deus, tá aí a resposta, eu vou me livrar desse padre, falando com ele que tem já um presente do Papa. O Papa criou um livro, eu não entendi o que era. Sim. Na minha cabeça o Papa tinha criado um livro, e aí o padre vai se resolver. Só para quem está em casa escutando essa história e talvez não tenha nenhum conhecimento da redimissão, ou um conhecimento muito pouco, até uns 2 anos atrás,
O nome da rede de missão Campus Fidei era Rede de Missão UCAT Brasil. E a origem da missão está relacionada diretamente com esse contexto do catecismo, do UCAT, da jornada de Madrid, posteriormente na jornada do Rio de Janeiro. Então, o UCAT surge na jornada de Madrid, não foi? Isso, o UCAT surge em 2011, a inspiração da rede de missão vem em 2013, 2 anos depois. E por isso o Jerônimo tem contado essa história da vida dele, desse momento de dificuldade, do encontro com um padre que pede ajuda e essa chegada do UCAT até esse momento da história. Posteriormente, a missão começa como UCAT Brasil e mais recentemente, num discernimento mais profundo, mais maduro, olhando para trás também, a gente vai contar isso mais à frente, mudamos então e chegamos ao nome Campus Fidei. Sim. Pode continuar, Gê. Então, voltando, né? Eu fui para essa reunião que o padre tinha marcado. Tinha Era algumas tipo uma reunião paroquial, assim. Isso, com os líderes da comunidade para fazer um trabalho com aqueles jovens de Porto Seguro, daquela paróquia ali em São Sebastião. E quando eu cheguei na reunião, contei para o padre, né, a história do UCAT, levei para ele um pequeno projetinho de grupo de estudo, porque o prefácio do Papa ele falava para criar grupos de estudo. E eu pensei, bom, vamos criar então esses grupos de estudo. Aliás, vou falar para o padre criar. Uhum. Aí eu cheguei lá com a minha pastinha, tudo impresso. Coisa de professor mesmo, né? Bem didática, assim, aquela questão. Isso. Pedagogia educacional, quase. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim, padre, o nome dele era Vanderlei. Padre Vanderlei, o Papa lançou um livro aí, eu falei de forma bem, eu não sabia o que era, né? Na minha cabeça o Papa tinha lançou um livro aí, e eu acho que esse é o caminho, porque o Papa está pedindo para os jovens estudarem o catecismo, teve a jornada mundial e tal, então acho que esse é o caminho, está aqui a receita, está aqui o caminho, e não tenho muito o que ajudar o senhor, porque eu não tenho livro, eu não estava na jornada, eu não sei muito bem do que se trata. Aí daí o padre olhou assim para mim e riu, aí tinham 2 moças, nessa reunião, que eram as líderes ali dos jovens, e aí uma delas, eu lembro bem, a Vanessa, né, ela tira o UCAT da bolsa assim, de forma surpreendente e diz assim, é esse livro aqui? Aí eu falei assim, isso daqui que você tá falando? Aí eu falei assim, esse livro? E daí ela pega uma caneta e escreve uma dedicatória no mesmo instante, dando o livro para mim de presente. E esse livro, ele é uma relíquia, porque ele vem na capa escrito assim, este é um presente pessoal do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Era um livro, uma edição especial para a JMJ. Foram 700 mil cópias em Madrid, distribuídas para o mundo inteiro. E daí quando eu peguei o livro, eu falei assim, não, o livro é seu. Não, agora é seu, disse ela para mim, né? Ela pensou, eu que não quero coordenar esse projeto. Aí daí eu fiquei assim, pensativo, tal, olhei pro padre. Aí o padre pegou o livro da minha mão, o UCAT, juntou com o papel que eu tinha entregue a ele e me devolveu os 2 juntos e perguntou, quando é que você começa? E aí essa pergunta mudou minha vida, porque eu não me senti no direito de dizer não, porque afinal de contas... Deus, hoje a gente faz essa leitura, Deus estava me movendo, me atraindo para aquela seara. E na semana seguinte, então marcamos o reencontro com os jovens. E daí eu falei, bom... Era dezembro, né? Isso era dezembro. Então imagina, verão, né? Férias, praia, cidade lotada. Sim. E eu pensei, gente, isso não vai dar certo. Essa cidade, tipo assim, tem tanta coisa atrativa. Bom, e Deus deu uma volta. Porque... passando aquele período ali do recesso de final de ano, próprio, tipicamente Porto Seguro, começamos então um grupo de estudo. E nesse intervalo, eu queria entender tudo o que era o UCAT. Tudo. E aí eu fui no fundo do livro, encontrei lá os autores, os nomes deles, e fui buscar na internet, um por um. E encontrei todos, um por um. Alguns no Facebook, outros eu encontrei por e-mail, e usando o Google Tradutor, porque eles eram alemães, eu peguei o Google Tradutor e perguntei para eles se eles podiam responder uma entrevista para mim, uma espécie de perguntas. Então eu elaborei 10 perguntas para cada. Era uma senhora casada, a Micaela, 2 padres e
um leigo, né? O Bernard, também casado. E daí eu fiz a pergunta para todos eles e também entrevistei o Alexandre Wallenberg, que é o ilustrador do YouCat. O que eu queria saber? Queria saber tudo. Como é que tinha começado aquela história. Porque até então a ideia do YouCat, para quem não conhece, se pegar o YouCat, já fala, bom, isso daqui parece um compêndio, parece o catecismo, e, né? Já existe isso na igreja. Exato. Por que eu preciso do YouCat, né? E aí esse porquê que eu preciso foi o que me encantou, porque veja, como era só mais um livro, digamos assim, inicialmente para mim, a história que estava por trás do livro, e é por isso que é bom a gente contar a história. A história que estava por trás foi o que me cativou, porque eu disse, gente, eu quero isso aqui para mim. Então, conhecer toda a história do cardeal Sherban, da Micaela, do padre John Ertz, do padre Manuel, do Bernard, de todo mundo da Alexandria, me aproximou deles e fez com que eu ganhasse, digamos assim, uma autoridade no assunto YouCat. E essa autoridade no assunto YouCat me rendeu não somente um trabalho de evangelização em Porto Seguro, para inflamar aquela juventude para estudar o catecismo, mas também gente de outras cidades fora da nossa diocese de Anápolis, espalhados pelo Brasil. Mas por quê? Porque naquele período, 2012, estava acontecendo uma grande campanha de entrega, de doação de YouCats no Brasil para a jornada em preparação para a JMJ de 2013. Então, nós estamos no ano de 2012. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre distribuiu 500 mil exemplares. E aí, depois, mais um tanto, chegando a 1,5 milhão no total. E pediram a minha ajuda para ajudar na distribuição, mas também no fomento, para explicar aos jovens. Então, comecei a viajar. Coisa, né? Tipo, as pessoas recebem o livro, mas não conheciam a história, não sabiam o que era aquilo. Na verdade, né? as pessoas não sabem nem o que é o catecismo. Começa por aí. E aí, quando você pega o YouCat, é um livro bonito, um livro que chama atenção, com imagens e tudo. Nesse momento de retorno, pós-Madrid, quando a Paulus publica finalmente no Brasil, alguns meses depois, começa a ficar famoso, então, cada um quer evangelizar, cada um assim, dentro da igreja, alguns trabalhos da igreja, e o Jerônimo começa a ficar conhecido como o rapaz do YouCat. E possivelmente você deve ter sido o único que fez isso, né? Exato. O único que pesquisa, que vai atrás dos autores. Isso é até um puxão de orelha para todo mundo que lê qualquer livro, né? Você não sabe quem é o autor que você Eu tá queria lendo. entender o que era. Foi Deus agindo, porque a pessoa não falava nem o inglês direito, não sabia nem o verbo to be. Aí vai pro tradutor de 10 anos atrás, isso. Traduz para um alemão, o alemão se esforça, vai atrás de uma mulher lá que falava em português, e aí começa, o que está acontecendo? Quem é esse Jerônimo? Quem é esse cara do Brasil que tá mandando e-mail para todo mundo? Deus começa a preparar uma obra. Que legal. E aí tem uma coisa interessante, duas coisas que eu destaco do prefácio. Uma é que o Papa dizia assim, partilhai a vossa fé na internet. Papa Bento XVI. Ele dizia no prefácio, para partilhar a fé na internet. Aí o que eu fazia? Eu não tinha muito o que fazer. O que eu partilhava? Partilhava as fotos das atividades que eu fazia. Sim. E sem nenhuma pretensão. Só que essas fotos elas começaram a ganhar, enfim, o Brasil e o fora do Brasil, um espaço sem precedentes. Tanto assim, digo isso com muita tranquilidade, sem medo de ser vaidoso, os primeiros livros da coleção YouCat eram as fotos da nossa experiência do grupo de estudo lá na Bahia, em Porto Seguro. A agenda, o livro de crisma, o livro de confissão, o livro de oração. Enfim, porque eles olhavam para aquelas imagens do que nós realizávamos. O que a gente fazia nesse intervalo de tempo? Missão porta a porta no interior, missão nas comunidades indígenas, acampamento na beira da praia, retiros, trilhas. Pegava todo mundo, vamos de bicicleta, a pé, de ônibus, vamos para o interior, acampava, fazia vias sacras no meio da rua, fazia luau. Você já imaginou um luau na passarela do álcool? Pois é, eu tive essa... Eu já imaginei, mas não esse não que você esse tá luau, falando. né? Mas eu já tive essa sandice, digamos assim, de fazer um luau em plena passarela do álcool. E aí o que acontece? Imagine, essas fotos que na minha cabeça eram uma forma de partilhar na internet, começaram a ganhar o mundo. Até o dia que a CNBB um dia fez assim, uma matéria, né, por conta própria, o primeiro grupo de estudo do YouCat, respondendo ao desejo do coração do Santo Padre, foi na cidade onde foi a primeira missa do Brasil. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, meu Deus,
Que bonito isso. E aí me rendeu. Aí eu fui parar em Salvador, Recife, Rio, São Paulo, Minas. As pessoas viam, naquela época era muito forte os chamados setores de juventudes, alguns eram padres, feiras religiosas, e diziam assim, você pode vir aqui fazer um encontro para nos falar do YouCat? Eu falei, posso. E nisso também vim muitas vezes em Brasília. Pensa, eu morava na Bahia, e quase 1, 2 vezes por mês eu estava fora de Porto para ajudar a difundir o YouCat. Esse foi o primeiro elemento. E o segundo foi, num dado momento, já que as coisas caminhando, indo para a JMJ, eu já meio frustrado explico o que é o frustrado, com tantos livros doados, mas ao mesmo tempo pouquíssimas pessoas sabendo usar aquilo, eu dizia, esse é o desejo do coração do Santo Padre. Veja, antes da renúncia dele, a renúncia dele foi em fevereiro, a jornada seria foi em julho, então imagine que ali no finalzinho do ano eu estava meio frustrado, pensando, se o Papa está pedindo para que realize esse desejo do seu coração, para estudar com paixão e perseverança, onde é que está isso aqui no Brasil que eu não vejo ninguém fazendo? Então, na minha cabeça, todo mundo tinha que estudar o YouCat com paixão e perseverança. Todo mundo tinha que fazer a experiência que eu fazia em Porto Seguro. Só que isso, na realidade, não acontecia. Então, eu fiquei frustrado. E aí, um trecho do prefácio do YouCat, caminhando para o finalzinho ali, foi, digamos assim, o toque de Deus na minha alma, quando ele diz assim, olha, este catecismo, ele vos apresenta o Evangelho, vos convida a uma vida nova, porque ele vos apresenta o Evangelho como uma pérola, que tendo encontrado, se dar tudo. Sim. Se dar a vida por essa pérola. É mais ou menos esse o dizer que o Papa coloca ali no prefácio. Ali, estava no meu YouCat, o primeiro, né? Ali está escrito assim, eu quero dar toda a minha vida. Na minha cabeça, no primeiro momento, dar a minha vida para quê? Pelo YouCat. Então, eu coloco, quero dar minha vida pelo YouCat para difundir o catecismo. Sim. E embora a missão ela seja inspirada propriamente na vigília da misericórdia, na vigília da JMJ, mas é justo reconhecer que Deus foi preparando o caminho usando o livro do YouCat, porque o Papa diz assim, não é qualquer livro, este livro fala do sentido da sua vida, ele coloca mais ou menos assim, então era um livro que devolvia o sentido da minha vida. Imagina, eu tinha sido seminarista, achava que ia ser padre, estava na Canção Nova, achava que ia ser missionário e padre da Canção Nova, de repente eu não era nem padre e nem missionário da Canção Nova, e o livro começa a devolver um sentido para a minha vida. Não o livro em si, mas aquela ferramenta que Deus usava. E ele dizia, este livro apresenta-vos o evangelho pela qual se tem de dar tudo. E eu dizia, eu quero isso tudo, quero dar tudo. Foi assim que eu fui parar na JMJ, sim. Esse desejo de dar tudo, de dar a vida. Você fala, né, assim, aí as pessoas talvez do lado de lá se perguntam, né, nossa, mas poxa, você rodou Salvador, rodou Rio, por que Brasília? Então, Brasília é um mistério, porque em 2007 eu estive em Brasília para um evento da Renovação Carismática chamada Encontro Nacional de Formadores. Eu vim aqui como seminarista, era julho de 2007, janeiro ou julho, que estava frio, estava frio, lembro agora. Escolares. E aí nesse encontro que foi ali no Centro de Convenções, o encontro era no Centro de Convenções, e eu estava hospedado na casa dos Orionitas, aqui no Lago Sul. No encontro eu conheci muita gente, mas 2 rapazes me chamou muita atenção pela proximidade com que foram se cercando, 2 irmãos, o Mateus e o Luciano. E aí eles viram que eu era seminarista, me chamavam de senhor Palácio para cá, irmão para lá, irmão para cá, e ficamos ali aqueles dias de encontro juntos, depois me deram carona, e aí descobrimos que eles moravam praticamente atrás do Instituto do Orione, ali, que eles moravam ali atrás do Lago Sul, e aí nisso a gente começou a estreitar os laços. Ali naqueles dias mesmo, contar a história de Dom Bosco, contar a história de Brasília. E aí um dia eu disse assim, lá no meio deles, né, do povo, um dia eu vou morar aqui em Brasília.
um dia eu vou morar aqui em Brasília. Olha que coisa estranha. Como é que isso seria possível? Eu era seminarista, no segundo ano de seminário, ia ser padre lá na Diocese de Itabuna. Bom, o tempo passou, voltei para Bahia, naquele tempo não tinha... Você ordenado na Bahia, eu fugi para Brasília. Naquele tempo não tínhamos muito acesso a celular, rede social, nem Tinha coisa Facebook. alguma. Você abria as mensagens aqui. Tinha Orkut, coisa assim, Facebook. Acho que o Orkut já estava entrando em declínio já. Tava. Assim. Me desculpa, a gente já tava... Tanto que eu tenho mensagem aqui no meu celular... mensagem no meu celular de conversa com o Jerônimo quando ele ainda estava na Canção Nova. Então, tipo, ele 2010. saiu de Brasília e voltou para lá e, tipo, a gente mantinha a conversa. Exato. Então, quando eu abro aqui meu celular e olho aqui no Facebook, ainda tem mensagem. Então, imagina, eu fiquei em contato com Brasília em 2007, né? 2008, 2009... Aí eu fui para Canção Nova em 2010, 2009, 2009, nós fomos juntos para Canção Nova. Eu, Rafael Gaia e um tanto de jovens daquela época do grupo chamado Feixe. Sim. Viajamos juntos na Semana Santa, ficamos hospedados no mesmo espaço. Isso em 2008. 2009. Aí em 2010 eu fui para a comunidade de Canção Nova. Saí da comunidade em 2011 e a minha primeira viagem, depois que eu... dessa experiência lá de Porto Seguro que me fez sair do quarto, daquele marasmo todo, a minha primeira viagem foi vir a Brasília para um encontro do Renovai, lá no ISB, inclusive. Que é um braço do Feixe, né? Exatamente. E neste encontro eu conheci outras pessoas que o Feixe foi me apresentando, dentre elas, olha como Deus vai costurando. Eu tinha que vir a Brasília naquela ocasião, porque eu conheci a Patrícia e o André. Os Gonçalves. Os irmãos Gonçalves. E eu fiquei hospedado no mesmo quarto que o André, e começamos a conversar, etc e tal. Resumindo, 2 meses depois eu estava entrando na casa dos Gonçalves. 6 meses depois eu estava crismando o Gabriel. Sim. E aí fui entrando na família de uma padrinho, forma... né? Padrinho. Porque crismando é o bispo, né? Exato. E aí eu fui entrando na família de uma forma que era um mistério, porque a família era encantadora, é uma família encantadora. Encantadora mesmo. Os Gonçalves, assim, os meninos, né? O Gabriel era pequenininho, pirralhinho, tinha 13, 14 anos. E aí quando eu fui ver, eu estava já envolvido. Então eu vinha muito a Brasília e ficava na casa dos Gonçalves. Aí alguém poderia... Mas o que tem a ver os Gonçalves? Então, é essa família que anos depois Deus usa para poder conceder a nós um espaço para iniciar a missão aqui em Brasília. Sim. E como é que eu ia conhecer essa família se eu não tivesse vindo em Brasília anos antes por outro motivo? Sim. Então, assim, você vai vendo que é Deus de fato utiliza de várias... É uma teia, uma trama. E é interessante porque depois eu fiquei muito mais próximo da família dos Gonçalves do que propriamente dos meninos do Feixe. Estando próximo da família dos Gonçalves, eu acabei conhecendo quem? O grupo Domini, da São Pio. E aí você já conheceu Luiz Felipe, Tiago, toda essa turma aí que já casou. E imagina, é uma teia. É uma teia que você vai vendo que Deus vai... a cada momento colocando um pouco, né? Vai tecendo, vamos dizer assim, vai tecendo essa trama. É um mistério. Tem uma frase que eu vi hoje num livro que diz assim: o discernimento é o ritmo da vida. O discernimento é o ritmo da vida. E ela é importante pensar assim, dessa forma, porque você vê... O Jerônimo trouxe 2 elementos centrais na partilha dele até o momento. O elemento do catecismo jovem, o ICAT, e também esse outro geográfico da vinda em Brasília, das viagens a Brasília, das pessoas que ele conheceu aqui. E, de forma alguma, ele imaginou que isso tudo, naquele momento, poderia acontecer. De estarmos onde estamos hoje, 10 anos de inspiração da missão, 9 anos de fato que ele veio morar em Brasília. Então veja, o discernimento é o ritmo da vida. Você que está nos ouvindo, nós estamos aqui contando a história da Rede de Missão, a história da nossa vida também, mas é importante que você também faça memória do seu ritmo de vida, da sua história de vida, para que você possa ir discernindo. Perceba que
as situações vão acontecendo e a gente nem imagina, muitas vezes, o porquê, a razão de cada uma delas. Pode ser, às vezes, uma coisa triste, pode ser outra alegre, alguma coisa que você nem imaginava que fosse importante, mas Deus também vai agindo em todos esses elementos, como ele agiu na vida do Jerônimo, na minha, e age nas vidas de vocês que estão nos escutando. Sim, é aquela ideia, né, da fotografia, né? A fotografia, ela conta uma história, né? E é muito importante a gente ter conhecimento da nossa história. Talvez seja um dos pontos centrais, assim, para essa conversa de hoje, né? A história, ela conserva a memória. Sim. E vice-versa. E um povo sem memória é um povo sem identidade. A nossa, por exemplo, a história do povo de Israel, que faz a gente, por exemplo, celebrar a memória da Páscoa do Senhor. Sim. Porque aquele povo conservou um mandato, né? Façam isso todos os anos, proclamando a Páscoa. Depois a gente faz a mesma coisa de outro modo, porque a gente conservou, tendo herdado a história de um povo, que agora passa a ser a história da nossa salvação, a gente celebra, faz memória. A mesma coisa, como Danilo colocava, cada vocação, cada fato, cada situação de nossa vida, se nós não soubermos com discernimento ler a história, a gente sempre vai achar assim, passei por tal lugar, foi um tempo perdido, tal situação, não vi nada de demais. No momento a gente não vê mesmo. Por exemplo, eu sofri quando saí do seminário, eu sofri quando saí da Canção Nova, eu sofri quando saí em Porto Seguro, eu também sofri para deixar Porto Seguro, eu sofri para chegar em Brasília. Mas isso não me... O problema não é a situação, não está no sofrimento em si, está no que isto faz a história acontecer. A história aonde vai levar isso? Exatamente. Então, a gente vai sendo levado, como diz João Paulo II, na cauda da história, vai sendo nessa corrente e vai sendo... não é que nós estamos entregues, nós somos guiados pela precisa haver confiança em Deus, porque se você está vivendo e passa ali 1 mês, 6 meses, 2 anos, você não está entendendo muito bem o que está acontecendo na sua vida, seja a nível profissional, familiar, vocacional, de estado de vida, pertença a um grupo, uma missão na igreja, enfim, onde morar, né, hoje em dia, até isso, o que curso fazer, nós precisamos confiar que Deus age a cada momento. Deus está agindo. E pode ser que a gente demore anos para entender aquilo que aconteceu lá atrás, mas Deus está agindo. Sim. Mais tarde a gente vai poder dizer isso melhor, né? Mas numa dessas minhas vindas a Brasília, de idas e vindas, porque eu morava em Porto Seguro, é que, por exemplo, eu conheço o Danilo. Quer dizer, às vezes eu fico pensando, aquela ocasião em que eu tinha vindo a Brasília para falar do Yucat num retiro que ia acontecer aqui, eu ia ficar mais alguns dias. Qual era o retiro? Era, acho que Domini, alguma coisa do tipo, que era final de ano, acho que isso mesmo, Domini. Depois eu ficaria mais alguns dias e iria para o SEGM da Santa Terezinha, numa terça-feira, salvo engano, ou quarta. Depois também tinha um encontro com os jovens na casa do João Marcelo, os jovens do Domini, para falar da teologia do corpo com os jovens do Domini. Então, nesse dia eu não fui falar do Yucat, fui falar de teologia do corpo com eles. Lá na casa, eu lembro que o apartamento ficou cheio, tinha uns 40 jovens naquela sala, tudo assim, querendo ouvir sobre a teologia do corpo. Tá, mas essa minha vinda a Brasília, Deus quis que naquela ocasião eu viesse, aquele final de semana que antecedia o dia de Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro, que foi o dia que eu conheci o Danilo, porque a história, Deus vai conduzindo a história. E Deus te deu um presente também grande, né? Do sonho de Dom Bosco, né? Sim, essa é outra história, né? Eu não conhecia Dom Bosco, né? Os meninos do Feixe que me apresentaram, tanto o santuário, quanto a ermida, quanto a história propriamente do santo. Engraçado, eu era seminarista, mas eu nunca tinha ouvido falar de Dom Bosco.
O máximo que eu conhecia era um vinho que chamava Dom Bosco na Bahia. Um vinho. Ave Maria. Tome. Então, na minha cabeça era marca de vinho. Sim, e achava que era nome de bispo. Assim, o bispo Dom Bosco. Dom. Porque padre em italiano, os padres chamam de Dom, né? Lá na Itália. Então, Padre Bosco. Ou João Bosco. Então, quando eu vi a história de Dom Bosco e assisti o filme de Dom Bosco, eu lembro que o Matheus colocou numa das minhas vindas para assistir o filme de Dom Bosco, e eu falo, gente, que santo é esse que eu nunca ouvi falar? É engraçado, nós não conhecemos mesmo. Sim. E aí eu fiquei apaixonado pela história também dele, né, dos sonhos proféticos sobre Brasília. Fiquei encantado, na Ermida também fiquei muito encantado, e era Deus preparando-me ali naquela ocasião para aquilo que viria, que eu não sabia, que não imaginava nunca. O quê? O primeiro passo foi essa jornada ir para a Canção Nova. Quando eu cheguei na Canção Nova, carisma salesiano, porque o fundador, Padre Jonas, era salesiano. Fui trabalhar no Instituto Canção Nova como professor, e a pedagogia do Instituto era salesiana. Caramba. Para quem não sabe, o fundador dos salesianos é Dom Bosco. O patrono do padroeiro, né, do Instituto Canção Nova, tinha lá uma imagem dele, um busto, Dom Bosco. Tudo era Dom Bosco. No final de semana nós fazíamos os oratórios de Dom Bosco. Então tudo era Dom Bosco. Eu falei, gente do céu, eu tinha que ter conhecido Dom Bosco em Brasília. Ok. Imagine que isso depois ganha muito sentido. A gente vai ter que dar um salto, a história é uma trama que vai tecendo, né? Quando eu estava na Alemanha, permita-me dar logo esse salto, depois, enfim, se não quiser trabalhar mais, uma das coisas que fez com que o discernimento seguro fosse para iniciar o YouCat Center Campus Vida em Brasília e não em Guaratinguetá, São Paulo, Rio, Porto Seguro, enfim, mas fosse Brasília, foi justamente os sonhos de Dom Bosco sobre Brasília, mas não somente o sonho profético, mas o pedido que São João Paulo II fez quando esteve em Brasília em 30 de junho de 1980. Ele reza diante da estátua de Dom Bosco, abençoa a estátua e pede para que em Brasília se realize e se traduza o sonho de Dom Bosco. É um discurso breve de 2 parágrafos. Ele pede para que aqui surja vocações, para que jovens, famílias, missionários, padres, enfim, ele pede para que seja uma terra que traduza e realize o sonho de Dom Bosco. Aí eu pensei, se um santo, se um papa, né, um santo se um papa estava pedindo a Deus para que Brasília traduzisse o sonho de Dom Bosco, alguém precisa fazer isso. Então, vamos lá. Então, foi assim que começou o discernimento para ser aqui em Brasília o start da missão. Muito bem. Danilo, acho que você, como eu, assim, a gente tem uma trajetória. Eu duvido que você tenha mais retiros de jovem do que eu. Depois a gente pode fazer essa contabilidade aí, porque acho que aqui em Brasília deve ter pelo menos uns 8. Fácil. De tocar em missa, de estar presente, etc e tal. E acho que assim como eu, né, nós em Brasília nós temos essa gama muito grande, mas em muitas das vezes nós temos uma gama e estamos perdidos, né? Eu posso dizer que a minha vida ela só tomou significado depois daquele retiro que nós fizemos. Acho que foi o primeiro retiro que nós fizemos em Vicente Pires, na casa dos Gonçalves. Ali foi a primeira vez que eu enxerguei, que eu falei, caramba, evangelização não é somente, claro, não é somente tocar, não é somente tocar nos encontros. Fazer teatro. Não é fazer teatro, bater em toco de madeira com todo mundo vendado. Não é nada disso. É muito mais do que isso, né? Então é aquela coisa assim, tá, beleza, você já teve seu primeiro contato, e aí? Qual vai ser o próximo passo, né? Então eu acredito que a sua história ela vai muito, muito nessa linha, né? E aí, do nada, Jerônimo aparece na tua vida. Conta essa experiência um pouquinho pra gente. Eu que apareci na vida dele, né? Brincadeira. Mas foi assim, presente de Deus, né, pro Jerônimo. Eu morava em Brasília já, minha mãe veio para Brasília
ano 2000, 2001, então já tem um bocado de tempo. E eu costumava ir para as missas no domingo, pelo menos, e tinha aquela vontade de fazer retiro de jovem. Aquela coisa, nossa, deve ser muito maneiro fazer retiro de jovem, acampamento, igreja evangélica tem muito isso. E aí eu não tinha muitos amigos, eu morava lá no Cruzeiro, é um bairro aqui em Brasília, e não tinha muitos amigos da igreja, e vez ou outra eu escutava assim, não, eu vou fazer, fulano fazer um acampamento da igreja tal, tudo evangélico, caraca, deve ser massa fazer isso aí. Mas a vida continuava. Até que em um determinado momento, ali por volta de 2009, a inspiração da missão foi em 2013, conheci o Jerônimo no final de 2013, e a missão começou finalmente em 2014. Você chegou aí para JMJ? Não fui para o Rio de Janeiro, não. Eu estava nesse processo ainda de conversão ali, um processo mais longo, mas eu explico isso porque também na minha história Deus vai me preparando para esse chamado, para todos os chamados que Ele me faz, na verdade. E até que em um momento eu conheço o grupo Legião de Maria, é um grupo muito interessante, muito bacana, pouco conhecido, depois, e às vezes quando é conhecido em algumas cidades, é conhecido como Grupo das Senhorinhas, mas aqui em Brasília tem vários grupos, presídios, são grupos pequenos da Legião Juvenil. E eu conheço então um grupo da Legião de Maria, começo aí semanalmente naquele grupo, logo em seguida eu sou chamado para fazer um encontro da igreja finalmente, o Segue-me, então o famoso Segue-me aqui em Brasília. Hoje ele também acontece em algumas outras cidades. E fiz o encontro, foi tudo muito rápido assim, entrei na Legião de Maria, fiz o encontro. A Legião não tinha encontro. Não era tipo não, a Legião tem encontro, a Legião tem encontro. Ou era parecido com o Segue-me, não era tipo querigmático. Não é um encontro querigmático. É um encontro aberto, na verdade, mas é um encontro que geralmente ele é feito para os membros da Legião. Entendi. Mas é aberto, então não tem aquela pegada querigmática de como a gente falava, de um teatro, daquela coisa toda. É um encontro mais sóbrio e muito, muito bom. Já devo ter feito aí. A gente fazia anualmente, devo ter feito uns 3, por aí, talvez 4. Com o passar dos anos. Isso foi então essa virada de chave na minha vida, foi no ano 2009. 4 anos antes. Mas, veja, de 2009 até 2013, no período da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, eu não fui, mas naquele ano eu começo uma conversão mais profunda. Mais intensa, né? Uma decisão então, talvez poderia ser reta. reconhecido como uma segunda decolagem, que a Santa Teresa d'Ávila diz, o Padre Paulo falava bastante. Porque também a gente tem as nossas idas e vindas na vida, na fé. Então, em 2009, dou alguns passos na igreja, anualmente trabalhava no encontro, fiz parte de algumas equipes, cada ano a gente ia ajudando de alguma forma. E isso que você falou de que, nossa, a igreja é mais do que isso. Primeiro porque isso não é ruim, e, objetivamente isso não é ruim. Pelo contrário, é bom, é importante que esses encontros aconteçam. Mas muitas vezes esses encontros, vamos dizer assim, o pós-encontro, não necessariamente o encontro, pós-encontro, mas o que acontece posteriormente ao encontro, com o passar do tempo, às vezes não é tão positivo e às vezes pode ser inclusive prejudicial para uma pessoa ou para outra. Graças a Deus isso nunca me afetou negativamente, mas eu participava da igreja daquela forma. Enfim, então eu tenho ali também, né, 2010, 11, 12, aquele período de ir viver um pouco a vida lá no mundo, sair da Legião de Maria, e depois voltei, fiquei mais um tempinho, continuei ajudando ali nos encontros e tudo, mas quando foi em 2013, porque é o agir de Deus mesmo. Sem nenhum mérito, sem nenhum, vamos dizer assim, um esforço da minha parte calculado, Deus começa a me preparar para essa missão. E providencialmente foi, ainda que eu não tenha participado da Jornada Mundial da Juventude no Rio, é interessante, porque algumas pessoas da Legião de Maria, do Segue-me, aquele grupo de amigos, até foram
Eu lembro que na época era assim, vamos supor, sei lá, R$300 a passagem de volta, o pacote, isso, kit, aquilo. né? Kit. Ou algo, não sei se era só a passagem. Eu nem tinha muito dinheiro, mas também nem tinha muito interesse. Eu olhei assim, tá bom, eu nem sabia nem o que era aquilo, Jornada Mundial. E tá, beleza. Eu acho que muita gente no Brasil, na verdade, também nem sabia. Mas ainda foi um negócio enorme. Sim. Milhões de pessoas lá em Copacabana. Não fui, não acompanhei, mas em determinado momento ali, nesse meio do ano, eu estava trabalhando no encontro do SEGME na Santa Terezinha e fazia bastante tempo assim que eu não confessava e acho que também não comungava, apesar de ir para as missas sempre no domingo. E eu fui ajudar numa outra equipe, passei ali pelo estacionamento da igreja e na volta pediram ajuda lá na equipe de estacionamento. E eu fui, na hora na volta, tinha um padre assim na grama confessando. Ele estava sozinho, tinha uma cadeira na frente lá dele. E aí eu falei, caramba, faz um tempão que eu não confesso. Acho que eu vou confessar. Aí eu sentei assim na cadeira. E é engraçado, porque você para e fala assim, será que eu vou confessar? Será que eu vou mesmo? Isso tem 10 anos, então eu tô com 31, tinha 21 anos. Sim. E aí eu sentei assim, do lado de umas 3 pessoas assim, que estavam no portãozinho, 2, 3 pessoas. Aí eu olhei assim e falei, acho que eu vou lhe confessar. Aí, beleza. Pensei na vida assim e tal. Não chegou ninguém, ou talvez tenha chegado alguém, mas saiu. E aí a cadeira ficou vazia. Aí eu fui lá e sentei, padre. Bom, beleza, eu confessei. E ali, eu olhando hoje, eu percebo, ainda que nada de extraordinário tenha acontecido externamente, o céu não se abriu, a nuvem não brilhou mais forte, o pombo não desceu ali, mas eu imagino que ali Deus estava dando alguns passos mais sérios na minha vida. E, obviamente, o poder do sacramento ali também agiu. Então, o que aconteceu? Agora eu confessei, podia comungar, estava tirando onda. E aí eu comecei a ir na missa e até comecei a ir na missa dia de semana. Não era muito costume, não tinha esse hábito. Faz muita diferença isso, né? Pois é, e aí eu fui uma vez no dia da semana, comungando, tal, e a outra. Bom, vou resumindo alguns pontos, mas eu tinha a questão profissional, que também passa por esse momento da nossa vida. Eu tinha saído do ensino médio, ali em 2009, estudei um ano para cursinho, passei na UNB aqui em Brasília, no curso de engenharias, que é de um campus específico, numa região, num bairro chamado Gama, um pouco longe para mim, de onde eu morava. Faço o primeiro semestre, mais desanimado. E no segundo semestre eu resolvi desistir. Então você pensa, eu não tinha muita condição para fazer uma faculdade particular. Tava assim, vamos dizer, para quem olhava de fora, estava perdido. Imagina minha mãe também. Minha mãe paga um cursinho, passa na UNB, é um sonho de toda mãe passar que o filho passa na Universidade Federal. E eu desisto, mas eu não sabia o porquê. Só não tinha um desejo, não tinha assim, uma vontade de continuar ali. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, pensei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu não tinha nem condição, nem desejo de fazer uma outra faculdade. Vou fazer, sei lá, psicologia, eu vou fazer história, educação física, eu vou fazer... Enfim, não tinha nenhum jornalismo, não tinha nenhum desejo. Morava você e sua mãe só? Morava com minha mãe, meu irmão e minha irmã. Tá. E eu estou contando isso porque Deus vai mexendo com a gente. Aí minha mãe fala assim, olha, meu filho, então vai estudar para concurso. Que em Brasília, se você nunca estudou para concurso, você está em pecado, eu acho. Pecado mortal. E aí eu olhei, eu nunca pensei em ser servidor público. Eu sempre tive uma mente mais empreendedora, um desejo de realizar coisas. E quando eu falei, tá bom, vou estudar até para ajudar em casa, aquela coisa toda. Meu irmão já era servidor público na época, minha mãe também. E aí minha mãe vai pagar um cursinho e eu fiquei no ano de 2012 e metade de 2013 estudando para concurso público.
E isso é importante porque foi nesse período de 2012 e 2013 que eu comecei a fazer alguns questionamentos na minha vida no sentido do meu estado de vida vocacional, meu estado de vida. Eu lembro que eu fui numa missa uma vez, aí eu não sei se era a missa do galo, aquelas que a gente faz a vigília de noite e tal. E aí uma pessoa lá, um rapaz, falou assim, não, por que isso e tal? E Deus vai te chamar para ser padre. Não para mim diretamente, mas aí eu pensei, nossa... Será que sou eu, Senhor? Sou eu, cara. Não é possível que Deus vai me chamar para ser tantos planos padre. aqui na minha cabeça, ele vai me chamar para ser padre? Ou então nem tem muitos planos, mas esse não era um plano que eu nunca pensei nisso. Sim. E aí, bom, aquilo vai, passa meses, aquela coisa começa a mexer com a gente, porque, bom, já tinha ali ficado um pouco para trás, aquela fase de farrear, de ir para o mundo. Gastar tudo não, porque eu não tinha tudo, então tinha que gastar. Gastar uma coisinha. E aí eu volto e eu começo a pensar assim, tá, o que Deus quer para mim? Foi nesse período, 2012 para 2013, 1 ano e meio, a jornada foi no meio de 2013, e esse período de conversão mais profunda, aquilo que eu estava falando da confissão, o meu início de ir nas missas semanais foi no meio de 2013. Então, 2012, 2013, o primeiro semestre, eu ia estudar para concursos, estudei para vários concursos, e em determinado momento eu começo a pensar, o que Deus quer para mim? É para eu ser padre? Mas para além disso, o que Deus quer para mim? Se foi isso ou não, enfim, independente. O que Deus quer para mim? É para eu estudar para concurso? E eu não tinha essas respostas. Passei mais de anos sem ter essas respostas. Mas a vida continua. A gente vai vivendo e, bom, eu não deixava que aquilo roubasse minha paz também a ponto de eu, sei lá, desistir, eu ficar desanimado. Não, a vida continuava, beleza. E quando foi ali em 2013, eu então comecei a me interessar por tudo isso. Aí eu parei, fiz um último concurso ali no meio do ano, para o Ministério Público, do MPU, da União. E comecei a me aproximar da igreja. Então, comecei para a missa. E comecei a levar aquilo um pouco mais a sério. Eu tinha um amigo meu, ele falou assim, Danilo, bora trabalhar vamos abrir um açaí e tal, uma loja. Mas para a gente aprender, vamos trabalhar num outro açaí. A gente foi num quiosque que tinha lá no Cruzeiro, que vende açaí. Acho que existe até hoje. E a gente falou assim, olha, vem cá. E eu não queria muito, mas eu falei, vamos lá. É isso, né? Uhum. E a gente chegou pro rapaz, ele falou assim, vem cá, você tá precisando de algum funcionário? Ele falou, sim, tô precisando de um funcionário. Aí a gente falou assim, você tem 2. Muito bom. Né? Nós vamos dividir, eu ficava um período, ele ficava outro período. E isso é importante, por quê? Porque eu ganhava um pouquinho, ganhava R$400 ali, para trabalhar ali um período. E 2 coisas, esse quiosque ficava um pouco perto da paróquia, Santa Terezinha, então às vezes quando eu trabalhava na parte da tarde, eu saía de lá e já ia para a missa. E uma segunda coisa foi, eu peguei esse dinheirinho e comecei a comprar alguns livros. Tinha um grupo de estudo que, vez ou nunca, eu ia uma vez, depois ia de novo, de estudo do catecismo lá no Cruzeiro também, e chamava FIDES. E eu falei, caramba, eu vou comprar uma Bíblia para mim, eu vou comprar um catecismo. Mas não era assim, era de forma muito iniciante. E aí eu peguei uma indicação bacana de Bíblia, a Bíblia do Peregrino. Fica a dica aí, ou do Peregrino, ou Bíblia de Jerusalém, a nova tradução da CNBB. É da CNBB? É boa também. Enfim, fecha parênteses. E aí eu comecei, era interessante porque assim, ficava ali às vezes um longo período sem ter cliente, sem ter nada, e eu levava a minha Bíblia comigo. Não sei se o catecismo também, mas eu levava a Bíblia e aí eu comecei a ler e Deus estava agindo. Deus sempre age, mas especificamente me preparando para o que ele tinha da vontade dele para mim. Então eu ficava ali meses. Você não tinha acompanhamento com nenhum padre, né? Porque o G acabava que nesse processo formativo pessoal dele, ele teve, né, a formação da Canção Nova, teve a formação pessoal, a busca, a proximidade com sacerdotes, e isso acaba facilitando um pouco, né, a vida do cristão. Eu não tinha nenhum diretor espiritual, nem nada assim, mas, sabe assim, tanto em relação a Deus quanto em relação a outras coisas, o meu jeito, a minha personalidade sempre foi de
de tentar entender o que está acontecendo e de me deixar levar. Uma vez eu escutei uma frase de um amigo que o pai dele falava, enfim, essas frases assim bem conhecidas, que ninguém sabe de onde vem, quem falou, se foi Bob Marley, se foi Santo Agostinho, se foi Teresa d'Ávila, que é um clichê, mas é verdadeiro. Ou a gente aprende na dor, ou aprende no amor, ou aprende na dor. Ou às vezes passa a vida inteira e a gente não aprende, e aí vive uma vida infeliz. E aquilo eu levava desse jeito, eu tentava sempre aprender no amor. Sempre, poxa, o que está acontecendo? Então, Deus me dá essa graça, claro que a graça de Deus também, Ele sempre nos antecipa, de querer prestar atenção nisso. Então eu vou lá, compro uma Bíblia, e o que está acontecendo? E eu sinto, tem outra passagem que diz, Deus é quem dá o querer e o fazer, e o realizar. E Deus estava me dando ali o querer e o fazer. E eu queria aquilo ali. E aí, enquanto eu trabalhava, eu li a Bíblia e tal, comprei o livro de Todos os Caminhos Levam a Roma, foi um livro muito importante para mim, conversão de um ex-pastor protestante, é vivo ainda, norte-americano, Todos os Caminhos Levam a Roma, fica a dica, vale muito a pena. Já li esse livro umas 3 vezes já, uma vez eu li ele num retiro, a última, se eu não me engano, foi num retiro de silêncio de 9 dias que eu fiz, 8 dias. Voltando, então foi ali um período de ir aprendendo algumas coisas. E aí, mais uma vez, Deus me preparando. Antes ainda, isso já era no segundo semestre de 2013. Mas eu fui conhecer o Jerônimo no final ali do semestre. Novembro. Mês de novembro. No SEGME? Não, eu conheci ele num terço do SEGME. Eu vou chegar lá agora. E uma vez conversando com algumas pessoas, o pessoal ali uns amigos da igreja, e eles falaram, nossa, porque tem um Dom Marconi, as palestras dele são muito boas e tal, e ele dá um curso na Fatel, um curso de extensão, não sei das quantas. Aí eu falei, Fatel, o que é Fatel? Fatel é a faculdade de teologia. Eu falei, teologia? O que é teologia? E aí eles falaram, não, aí eu fui pesquisar, falei, gente, o que é teologia? E Deus me deu a vontade de fazer aquele curso. Na época, devia ser uns R$400 e poucos a mensalidade. E eu pensei assim comigo, eu falei, bom, eu ganho 400, não vai dar, mas eu acho que eu vou fazer isso aí. Nem que eu vou trabalhar no shopping. Na época ali, quem trabalhava no shopping devia ganhar uns 1.000 e pouquinho. Vendendo bem, com comissão e tal. E aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer essa teologia aí. E isso é interessante porque eu fui, me inscrevi no vestibular. Aí você imagina, eu chego em casa. Passou na UNB, estava estudando para concurso. Você que é mãe, está escutando esse podcast. Nunca duvide de Deus. Acredite no seu filho, vai Deus dar certo. me honrou. É isso. Então você imagina assim na cabeça da minha mãe. Ela, 3 filhos, veio para Brasília e tal, mãe solteira aqui. E aí, do filho do meio, estuda para vestibular, passa no vestibular, abandona a UNB. Eu nem tranquei, eu abandonei mesmo, assim. Aí estuda para concurso, abandona o estudo para concurso. Porque nesse momento do segundo semestre de 2013, quando eu fui me aproximando das coisas de Deus de forma mais ampla, minha vontade era isso. Eu não estava mais estudando e eu queria ler a Bíblia, eu queria, enfim. E aí, no segundo semestre, eu fiz o encontro da Legião de Maria, eu fiz o encontro do pastoreio, provavelmente eu trabalhei ali no meados ali daquele período, no encontro do SEGME também, então foi um borbulhar ali de coisas. E aí eu chego pra minha mãe e falo assim, mãe, tô precisando fazer um curso de teologia. Ela, como? Aí eu, uma teologia, não sei o que e tal. E aí eu não lembro muito bem como é que foi a conversa, mas eu falei, nem que eu trabalho no shopping, enfim, eu vou fazer. Me inscrevi no vestibular. Aí a pessoa deve ter pensado, né? Pelo amor de Deus. Aí abandona o estudo para concurso, vai fazer teologia, meu Deus do céu, de que esse menino vai viver? E isso eu não conhecia o Jerônimo, não sabia nem o que era missão direito, enfim, mas era o Deus agindo. Me inscrevi no vestibular, quando no sábado eu fui fazer essa prova do vestibular, eu descobri que a prova tinha sido na sexta. Nossa. Nossa. Mas é interessante porque aquilo não me tirou a paz. Assim, falei, tá bom, né? Tá, beleza, vida que segue. Abre um parênteses curtinho.
Aí eu conheci o Jerônimo, ano depois. Ele tinha feito filosofia, ele queria fazer teologia. Um ano depois, estávamos nós lá, no dia certo, fazendo vestibular. E começamos a estudar. Passamos e começamos a fazer teologia e depois nos formamos. Mas Deus vai fazendo as coisas. E eu lembro que na sexta-feira de noite eu botei despertador. Eu coloquei um despertador para falar assim, não vou esquecer. Sim. Então você vê, pode ser o despertador que for. Sim. Se não for de Deus, meu amigo, você vai nem olhar para o despertador. Uhum. Não estou falando para acordar cedo, é outra coisa, tá? É outro problema. É outro rolê aqui. Mas eu lembro que eu estava na casa de uma tia, cuidando da casa dela, tinha viajado, e eu estava lá na grama, lá atrás, de boa, assim. Acho que eu estava rezando um texto de misericórdia, não lembro direito. Uhum. E aí tocou um som no celular, era o despertador. E aí eu só olhei assim, mexi com o dedo, nem vi direito o que era, e desliguei. Eu falei, nossa, era o despertador da prova. E achando, porque eu tinha certeza na minha cabeça que a prova era no sábado. Sim. Não foi. Bom, avançando um pouco mais, então, logo em seguida, nas quartas-feiras de noite, a gente começou a rezar o terço, os jovens do SEGME, lá na Paróquia Santa Terezinha. Isso não tinha antes, começou naquele ano, se eu não me engano, 2013, 17, ó. E numa dessas foi que o Jerônimo apareceu lá no terço. O Jerônimo tinha vindo, como ele falou, para fazer pro encontro. Já era pós-jornada. Já era. E ele foi no futebol que ele foi com o André, a família do André Gonçalves. Jerônimo o Vitor, no futebol. Mas não jogou. Essa parte é boa. Foi só acompanhar. Aquela coisa assim, Gê, vamos ali no futebol, você me acompanha. E aí o Vitor, que era do SEGME, ouviu falar ali no Jerônimo e tal, falou assim, Jerônimo, vamos lá no terço, quarta-feira, para tu falar aí desse UCAT e tal, vamos. Aí eu saí do trabalho, lá onde eu vendia açaí, fui pro terço. Tinha um amigo meu, que agora é membro da Redimissão, o Vinícius, e ele morava perto do açaí. De vez em quando a gente conversava, ele começou a ler alguns livros também, a gente partilhava, e o Jerônimo escreveu um livrinho chamado, pequeno mesmo, em páginas, Inquietações de uma Alma. Sim. São reflexões da vida dele e tudo. E o Vinícius um dia tinha me emprestado, porque o Vinícius era do Domini, um grupo que o Jerônimo era próximo. Sim. Ele falou assim, tem esse missionário aqui, depois você lê esse livro. E eu tinha visto a foto do Jerônimo ali, na orelha do livro e tal. Quando eu cheguei no texto, então eu já sabia quem era o Jerônimo. Acho que eu tinha seguido ele no Instagram, ou tinha curtido uma foto. Mas não sabia ainda assim, o que era missionário, o que era o quê e tal. Era naquele período onde o Jerônimo estava fazendo algumas coisas do UCAT, mas também não existia a missão estruturalmente. Tinha tido a inspiração na jornada, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre isso. Uhum. O Jerônimo estava lá, era uma salinha, assim, devia ter umas 15 pessoas, 20 no máximo, nem isso. No final do texto, ele dá uma fala ali de uns 10 minutos, 20, sobre a história do catecismo. Olha mais uma vez aqui a história. Abre um parênteses bem curtinho também. Eu tinha feito o retiro da Legião de Maria e tinha ouvido falar desse tal do UCAT. Depois eu ganhei um livro, o UCAT, e eu peguei ele e ficou guardado lá na minha casa. A palestra que eu tinha tido no Retiro da Legião de Maria era sobre castidade. E eu gostei muito da palestra. E o rapaz falou assim, olha, eu usei esse livrinho aqui para preparar essa formação no final da palestra. Aí foi daí o interesse surgiu. Aí eu ganhei o UCAT, mas eu guardei. Quando eu fui para esse texto, o Jerônimo falou a história do UCAT. E aí eu volto mais uma vez naquela reflexão. Conhecer alguém é conhecer a história dessa pessoa. Conhecer uma missão é conhecer a história dela. Conhecer a fé é conhecer a história da fé. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando eu conheci a história do catecismo, do UCAT, eu falei, caramba, que interessante tudo isso. E depois, alguns anos depois, eu pude ir à Alemanha, escutar, fazer amizade com os responsáveis pela escrita do UCAT e tal. São pessoas muito incríveis, assim. E voltando... Então, no final da fala do Jerônimo, que ele falou do UCAT, eu fui lá cumprimentar ele, falou, tudo bem? Aí ele, você é o Danilo? Eu falei, sou. Ele tinha me visto no Instagram. Uhum. Quem é esse que me seguiu aqui? Então quem é esse? Quem é esse moleque? E aí ele viu ali, me reconheceu. Sim. Eu falei, sim, sou eu mesmo. Aí nós tiramos uma foto e eu não tinha carro, não tinha nada. Eu falei assim, tu tá precisando de carona para ir para casa? Ele falou, tô. Aí eu falei, então tá bom, vou arrumar uma carona para você. Aí eu arrumei um amigo meu para levar ele
onde ele estava, era perto até. Sim. E foi aí que a gente se conheceu. Aí eu até postei uma foto, tem lá no meu Instagram, e sei lá por quê, eu botei assim, quero ser igual você quando eu crescer. Não que ele era, não que já não era crescido, né? Sim, eu era sim, maior sim, que sim, ele, sim, mas sim. brincadeira. Mas ali a gente se conheceu pessoalmente, tudo. E aí, bom, aí vem todo um segundo momento. Então, aqui, já deu aí 1 hora mais ou menos de podcast, um pouquinho mais. Sim. Provavelmente a gente vai ter uma segunda parte, ou às vezes até uma terceira, dependendo do... A gente vai ter a segunda parte. A gente talvez possa fazer assim, vamos fazer então até o YouCat. E aí, pós-YouCat é um segundo podcast. Então vamos fazer até 2014, Pode Alemanha. O Gerão vai para a Alemanha e volta. E quando o Gerão vem morar em Brasília para a gente começar. E aí você vem. Isso, missão. Pronto. E aí, então, vamos avançar um pouquinho mais. Os primeiros grupos ali do YouCat e a gente segura. Então, já adianta a minha parte, depois o Gerão vai contando ali o lado dele. Conheço o Jerônimo, a gente troca mensagem, os números e tal, começa a conversar pelo WhatsApp e tal. E o G morando na casa dos Gonçalves. Ele vinha, quando ele estava em Brasília, ele passava por lá. Você estava fazendo... Fazia ponte aérea. E aí depois o Jerônimo veio a Brasília de novo para um outro congresso, lá um encontro. E aí eu falei assim, não. Aí eu estava na Santa Terezinha de novo, aí ele falou assim, você tem como me dar uma carona? Eu falei, tenho. Não, aí arrumei uma outra pessoa de novo. Outra carona. Arrumei uma pessoa para ir comigo de carro lá buscar o Jerônimo. E aí deixei ele na Dom Bosco, né? Na Dom Bosco, lá no colégio. E aí deixei ele em casa e tal. E assim a amizade foi começando. Trocava mensagem, mas assim, foi dando passos. Quando uma dessas vindas, a gente começou a conversar. E aí ele falou assim, olha, eu conheço algumas pessoas e tal, aquele desejo, né, de estudar o YouCat com paixão, perseverança, de evangelizar e tudo. E ele falava assim, bom, eu tinha tido já a JMJ, aquela inspiração, aquela coisa toda, e a gente teve uma primeira conversa, depois a gente teve uma segunda conversa, onde ele foi me partilhando toda a inspiração, e foi mais longa. Nessa primeira conversa ele falava assim, de um desejo de reunir algumas pessoas, alguns jovens no Brasil, para realizar alguma atividade, alguma atividade de evangelização. E aí eu pensava comigo, rapaz, eu quero fazer parte disso aí. Algo que tinha que ser diferente. Assim, não... Tinha que ser diferente do que já naquela acontecia conversa, o que eu percebi era mais ou menos isso. Tipo, olha, reuniam as pessoas e criar... Era uma espécie de grupo. Sim. Era uma espécie, assim, de, vamos dizer... O Jean pode até falar um pouco mais disso rede, nesse momento. Hoje a gente olha assim para trás, a rede estava sendo iniciada ali. Não era missão como temos hoje, né? Mas era uma rede de pessoas. Já começava a pesca, né? A gente chamava de... Você criou um grupo no WhatsApp. Friends. Teve isso mesmo. E aí o Jean falou assim, num determinado momento, meu Deus. Bom, vou te adicionar no grupo. Aí eu falei, vamos embora. Aí tinha o YouCat Friends. Eram uns amigos assim do YouCat. Tinha algumas pessoas lá de Porto Seguro, tinha Brasília e tal. Rio, São José dos Campos, Rio, São Paulo. Não era um grupo tão grande assim, mas existiam algumas pessoas. Aí teve uma segunda conversa e o Jerônimo me partilhou o que seria o YouCat Center Campus Fidei. O nome Campus Fidei vem da Jornada Mundial da Juventude, depois a gente trabalha mais isso também, mas naquela época era o YouCat Center. E falavam de várias coisas e tal, e eu pensava comigo, caramba, mais ou menos como o discípulo de Emaús, aquilo ardia em mim. E aí eu lembro que era um terraço shopping, um shopping ali regional, pequeno, né? Aqui perto do Cruzeiro, Sudoeste. E a gente terminou a conversa e tal, eu fui para Santa Terezinha. Abre um parênteses, é algo curioso, estava só nós dois conversando, e Danilo tinha um tablet. E aí passou alguém, assim, ele pediu pra tirar uma foto, a gente conversando. Não, eu botei no banco. Botei no banco, na capinha ali, tirar uma foto. Deixar registrado, né? Falei, vamos tirar uma foto aqui. Aí depois ele me deu uma camisa do YouCat, que tinha também. Deixa eu tomar um sorvete ali. Aí alguém tirou a foto pra gente. Jerônimo ganhando. Isso, foi nesse momento. Foi nesse momento do sorvete. Tablet. Não, assim, porque, veja...
não tinha uma razão substancial para tirar a foto, mas aquele momento daquela conversa, o Danilo achou por bem Sentiu motivado. registrar a foto daquela situação, né? E essa foto, por exemplo, é muito significativa para nós porque ela lembra exatamente o dia, a circunstância, o momento que nós estávamos conversando pela primeira vez, do desejo de ter tudo que a gente hoje, por exemplo, vê. Ou e mais do que a gente, e muito mais do que a gente nem Tem imaginava. mais, viu, gente? Daqui a uns 5 anos vai ter uns podcasts muito bons sobre a continuação da história. Acompanhe. Então, já se inscreva aí no YouTube, no Spotify. Tudo. Vai ter muito daqui a uns anos. Mas aí, ainda finalizando essa parte, finalzinho ali de 2013, para entrarmos em 2014... Eu lembro que eu saí então do shopping, fui lá na Santa Terezinha, sentei ali num calçadão que tem ali na frente e a cabeça estava fervendo assim de coisa, de ideia, e eu pensei, gente, o que está acontecendo? E eu lembro de pensar comigo, eu devia escrever, eu nem o que está acontecendo assim, não escrevi. Mas eu pensava, o que está acontecendo? E bom, eu nem lembro o que eu ia fazer na paróquia. Depois disso, era uma tarde assim, talvez eu fosse rezar ou participar de alguma reunião. Então teve esse momento. Depois disso, o Jerônimo recebeu um convite de uma ex-freira para fazer um retiro para jovens, para ele criar um retiro para jovens do UCAT e tal, lá em Assis, interior de São Paulo. Aí até pode contar um pouquinho disso, Jerônimo, desse convite e tal. Isso foi antes, depois? Foi 2013, acho que foi no Congresso de Dom Bosco, se eu não me engano, que te encontrou essa mulher. Depois da JMJ. Foi depois, depois. Tá. Isso mesmo. Não, a Josiane, ela vindo aqui no encontro, desses encontros de responsável do setor juventude, convidou então para poder ir até a Diocese de Assis. O encontro foi em abril, março. Isso, foi no começo de 2014 o encontro. 2014. O pessoal do grupo, do Não, e o Friends não. Não, era mais um convite pro Jerônimo mesmo. Isso aqui bem antes de ir para a Alemanha, bem antes de tudo isso. O grupo existia já, o grupo do UCAT Friends. Isso. Só que o convite do encontro era pro Jerônimo, e aí no final da virada ali do ano, o Jerônimo foi e falou assim, Danilo, vai ter um encontro, eu vou fazer um encontro lá em Assis, interior de São Paulo, você quer ir? Aí eu falei, vou. Aí ele me convidou o Francisco, um jovem do Rio de Janeiro, e convidou um rapaz de Brasília, o Zé Vitor, sim. que acabou não indo. Você conhece o Zé Vitor Sanatório? Sim. E aí, esse foi um ponto interessante, porque tanto para a história da missão, mas também pessoalmente, aquilo que você falou assim, que no encontro, só para você se localizar, quem está nos ouvindo na história, teve esse encontro no começo do ano, de 2014, o Jerônimo foi para a Alemanha no meio de 2014, o Jerônimo volta para a Alemanha no segundo semestre, e a gente faz um encontro, o UCAT Meeting, foi o primeiro UCAT Meeting, e o Gaia estava nesse encontro, foi nesse encontro que ele disse, no final de 2014, ali para o final, que em agosto, no segundo semestre, não foi no final, que mudou um pouco a sua compreensão, começou a mudar a sua compreensão. O meu foi nessa experiência lá no começo do ano, do primeiro UCAT Adventure, que era o nome do encontro. Por quê? Porque pela experiência de sair de Brasília, pegar um avião, Jerônimo me ajudou a pagar a passagem ali, fui para lá, desci em São Paulo, eu, Jerônimo e Francisco, pegamos um ônibus até o interior de Assis, de São Paulo, na cidade de Assis. Fizemos lá esse encontro, eu e o Francisco participamos, o Jerônimo fez as 10 palestras, e a gente foi ajudando ali com as dinâmicas e tal, mas eu também fui ajudando e participando e tudo. Chegou no final desse encontro, ali no domingo, já no final ali mesmo, e durante o encontro foi muito bom e tal, e eu pensava comigo, na hora de voltar para casa também, eu falei, meu Deus, a igreja é muito mais do que aquele meu encontro anual. É muito mais do que
um grupo de jovem. Nós É muito mais do que isso. Nós partilhávamos isso no último podcast que nós gravamos, que eu gravei, que eu fui âncora, que foi o podcast das meninas que moraram fora do Brasil, que elas tiveram essa experiência de ver a unidade da igreja, né? É incrível. Isso é E eu, muito eu fui bonito, pro interior de São Paulo. Então, sim. mas ao mesmo tempo, assim, você vê que o que eu tinha de bagagem? Era muito pouco. Tinha, vamos dizer assim, de uma conversão mais profunda, de dar passos na fé mais verdadeiros, mais sólidos, tinham poucos meses, não tinha nem um ano direito. E aí eu me encontrava ali com pessoas, jovenzinhos, uma ou outra às vezes pedia para conversar e tal, e eu falei, caramba, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom, esse negócio de missão. E aí aquilo ampliou a minha cabeça. E eu lembro das fotos que foi algo, tipo assim, muito diferente do que a gente tem em Brasília, né? Foi numa fazenda. Ave Maria, tem uma dinâmica lá interessantíssima. Meu sonho é fazer esse encontro em Brasília. É isso. Porque a gente tá muito urbanizado, né? A gente tem quase nada de contato com a natureza. É aquela sala com ar-condicionado. E as fotos de vocês nesse lá acho que não tinha nem cadeira. O espaço era bonito do encontro, era verde, né? uma pequena, gramadão verde. Um sítiozinho, Sim. mas não tinha auditório. Tinha um lugar lá assim, galpão. coberto. Acho que não sei nem se tinha cadeira direita, estava no chão em alguns momentos. E era isso mesmo. Mas era assim. Tinha um certo conforto. O Francisco veio de onde? O Francisco estava lá. O Francisco foi numa dessas visitas que o Girão fez no Rio e conheceu o Francisco. Que ele conheceu a comunidade. E aí o Francisco lá, né? conheceu o Girão, o menino do rapaz do Iquete e tal. Aí foi a proximidade, assim. E o Francisco é uma pessoa muito empolgada também, muito animado, muito empreendedor. Né? Sim. Ele é o dono da agência B16, fica aí o convite da B16 patrocinar a gente. Estou fazendo divulgar, aqui uma boa propaganda. Quem não conhece, B16 no Instagram, agência B16. E foi divertido, foi muito rico, uma experiência muito boa. Foi em Assis que tinha aquele rapaz que era seminarista também? Que ele veio fazer um meeting em Brasília, lá na São Judas? Que eu esqueci o nome dele, que era seminarista? Não, seminarista tinha um rapaz, mas era de Minas Gerais, era Minas, né? de Tuiutaba. Então é isso. Mas tinha aí depois, bom, esse foi o primeiro Iquete de Ventre, foi uma experiência muito boa, a inspiração já tinha acontecido, claro que essas coisas vão sendo discernidas, vão avançando com o decorrer dos meses, dos anos, mas para mim foi muito bom. Então eu volto para Brasília. Volto para Porto Seguro. O Jerônimo volta para Porto. O Jerônimo tinha comentado que ele era como é que é o nome lá na diocese? O assessor rei do setor juventude. Isso, ele era o rei. O príncipe era abaixo do bispo lá. Em relação à juventude, ele era o assessor do bispo em relação do setor juventude. E ele falou assim: olha, vai ter uma semana missionária lá em Porto Seguro. Aí eu falei, maneiro isso aí. Eu falei, bom, tive esse encontro aqui, foi legal, deve ser massa também. Sim. E aí ele falou assim, você quer ir e tal? Eu falei, vou. Ele em Porto Seguro e você em Brasília. Isso, tinha comentado, eu conversei com ele por mensagem e tal, e ele falou assim, não, vou te ajudar também, a passagem aí, porque eu não trabalhava, né, aquela coisa toda. E G trabalhava também não, né, G? Dava aula de filosofia na escola? Teve um período que trabalhou. Eu trabalhei até o final de 2013. 2014. Depois publicou um livro, então tinha. Vivia do livro. Deus foi providenciando de algumas formas. E aí ele me ajudou a pagar essa passagem, fui para Porto Seguro. E aí fiquei ali uma semana, mais ou menos. E aí foi um período onde a gente se aproximou à amizade, porque assim, a gente se encontrava por vezes aqui em Brasília, teve esse encontro lá no interior de Assis, no interior de São Paulo, em Assis. A gente conversava também por mensagem, mas quando eu fui para lá, a missão foi bacana também e tal, mas eu diria assim que nem foi o ponto central da viagem, foi mais esse aproximar. E foi interessante porque eu ia para o sul depois participar de um campeonato de balão, eu ajudava um piloto lá, fazia equipe com ele, é bem interessante. E eu saí de Porto Seguro, vim para Brasília e ia lá para o sul. O Jerônimo, quando eu voltava, ele logo em seguida ele ia para a Alemanha. Por que aconteceu? Aí ele pode até falar um pouquinho sobre o convite que ele recebeu do Bernard, do pessoal lá da fundação da Alemanha. Existia a fundação Iquete Foundation. Então foi interessante porque a gente foi se aproximando da amizade e aquela inspiração, aquele inspirar de Deus
que havia começado ali na Jornada Mundial, partilhado comigo, esse desejo de trabalhar para a evangelização. A gente conversava sobre isso, e ele falava, não, eu vou para a Alemanha, vou passar lá 3 meses e tal. E aí a gente ficou sempre em comunicação durante esse período, a gente se falava bastante. Mas pode até falar um pouquinho desse convite que teve logo depois da jornada, em 2013, para ir para a Alemanha em 2014. Então, aí na jornada, que para falar do convite da jornada tem que falar da inspiração. Sim. Já vai falar hoje ou deixa? Pode falar esse primeiro momento da inspiração. A gente encerra o episódio com a sua vinda para Brasília. Tá, entendi. Então, na jornada, em decorrência do trabalho que eu fazia já de evangelização lá em Porto Seguro, o Bernard então me convidou para ir para a jornada coordenar o stand do YouCat lá na feira vocacional. Você era o representante. Isso. Do YouCat, então era assim que ele chamava, representante do YouCat no Brasil. Porque como o YouCat tinha sido lançado em 2011, 2 anos antes, eles tinham esse desejo de aproveitar esse momento da jornada para ter um stand, para ter uma atividade, alguma coisa assim que chamasse a atenção dos jovens para isso. Aí, como isso é no Brasil, falou, Jerônimo, você pode coordenar isso para a gente? Aí o Jerônimo foi um stand na feira vocacional lá. Isso. Daí eles mandaram um rapaz, um alemão, porque falava português, e aí nós fomos coordenar juntos, na verdade, o Johannes. E meu trabalho era basicamente conseguir pessoas aqui de Brasília, do Brasil, que pudessem se juntar a nós nesse stand. Aí eu lembro que eu chamei o Cristiano de Campinas, 2 seminaristas do Sul, que tinham um projeto chamado Catecismo Jovem, no qual também colaborava ali um pouco com eles, que era um apostolado mais das redes sociais, e outras pessoas mais, e do Rio. Então, qual era o trabalho? Número 1, ter um stand na feira vocacional para divulgar o YouCat, distribuir o YouCat e falar do YouCat, enfim. Número 2, havíamos sido convidados para fazer um agradecimento especial em forma de apresentação ao Santo Padre Bento XVI, que estaria assistindo a jornada de lá de Roma. E essa apresentação seria no palco principal da jornada, lá na noite da vigília, em Copacabana. A princípio não era Copacabana, nós íamos todos para Guaratiba, mas íamos fazer essa tal apresentação. O que era a apresentação? Nós, de diferentes lugares do mundo, íamos com a bandeira, vestidos de YouCat, camisa do YouCat, com a bandeira do país, entrar no palco com o cardeal Christopher Schorban, que era o patrono do YouCat, né, por assim dizer, e o cardeal ia falar, então Copacabana inteira, enfim, toda a vigília, todo o pessoal que estava ali ia ouvir o cardeal, e o Papa Bento iria ouvi-lo em casa. Tá, em resumo, aquilo tudo me parecia mais uma performance, uma plástica, uma coisa assim. Tem que ter na programação, tem que estar... É o extraordinário, né? O extraordinário tem que aparecer. Assim. E aquilo não me ardia o coração, ao contrário, aquilo me deixava um pouco incomodado, porque eu pensava, tá parecendo um marketing isso aqui. Quando a gente tava na praia, é engraçado quando ele fala isso, porque quando a gente tava na praia, eu devo ter ficado, sei lá, no meio, né? Tinha um palco e eu levo pro meio, assim, era onde mais ou menos a gente estava localizado. E aí quando o telão pegava de cima, eu já sabia que o Jerônimo ia estar na Jornada Mundial, né? Então a gente ficava tipo, cara, cadê o Jerônimo? Agora ele vai aparecer, não vai aparecer e tal, vai ficar famoso. E eu lembro dele assim, tipo, encolhido, assim, tímido. Tipo, não era aquele cara que queria, sabe? O marketing, aquele negócio de, sou representante aqui do Brasil, sou eu e tal. Tanto é que as fotos dizem, né? Eu tô bem com a cara sisuda, tá na minha lá, mas enfim, tinha que ir. Sim. Porque brasileiro, aquela coisa, né? Muita gente ia pro palco. Eu lembro que eu encontrei lá Regina Duarte, Tony Ramos, Luan Santana, os artistas globais, Ana Maria Braga, enfim, esse povo todo que ia pro palco também fazer sua apresentação. Os cantores católicos, e eu lá no meio desses artistas e ficava assim, gente, isso aqui é só um teatro. No meu coração parecia, sabe, no fundo uma frustração. Só que... É só para cumprir tabela. Tem um horário aqui, vamos fazer um agradecimento pro Papa, no catecismo. Ainda pensava, o Papa vai estar lá. Roteiro, né? E na minha cabeça, olha só como eu sou uma pessoa inteligente. Isso era por volta de umas 7 da noite.
O fuso horário daqui para Roma me parece que são 4 horas de diferença. Vocês acham que o Papa está 11 horas da noite? Mas eu vou assistir aqui porque o Jerônimo vai aparecer lá. Vai aparecer. Podia assistir a gravação depois. Enfim, Sim. terminou a gravação, a apresentação, aí falaram assim, olha, vocês podem ficar por aqui mesmo, porque a gente não sabia que ia participar da vigília até ali. Era assim, nós íamos para uma apresentação, terminada a apresentação, nós entregaríamos o credencial de artistas e iríamos para o meio do povo, para areia. Para quem nunca foi na Jornada Mundial, você tem ali 2 lugares principais durante a semana da jornada. Um onde acontecem os eventos primeiros, e no sábado e no domingo você tem a vigília, dorme-se nesse lugar, e a missa de envio no domingo, que é o segundo lugar. Esse segundo lugar no Brasil, o primeiro era Copacabana, o segundo era em Guaratiba, num lugar chamado Campus Fidei. Daí vem o nome da inspiração da nossa missão. E esse lugar gastaram milhões de reais para preparar ele, e a chuva, a natureza levou para ele. Literalmente. E aí, só para dizer que, para quem nunca foi, né, eu estava dizendo, o pessoal que vai subir no palco, então tem credencial e tudo, e tem, vamos dizer assim, os peregrinos, o resto tudo do povo que fica ali na areia. Sim. E tal. Eu tive a oportunidade de já estar lá na Polônia e no Panamá. E aí você tem algumas áreas, tudo, né? Cada jornal também tem suas especificidades, mas o Gerando estava explicando era isso, que eles subiram no palco, ali numa área mais restrita, e imaginou que ia voltar ali para a areia, ou até às vezes, né, depois de rezar, ia para casa, enfim, mas aí acabou ficando no palco ali pertinho do Papa. Foi, aí o pessoal da organização falou assim, não, podem ficar aqui, vai ser bom, porque o palco estava cheio de, naturalmente, dos bispos, cardeais, mais de 500 bispos lá, o coral, enfim, era um palco grande, mas já tinha cada um seu lugar. E aí disseram assim, não, vocês podem ficar aqui próximo ao presbitério, tipo assim, era do lado do Papa. Uhum. Nós ficamos mais do lado do Papa do que os bispos, que ficavam embaixo, porque o palco ele era em 3 pisos. Sim, sim. O artista global que pensou o palco do JJ, ele colocou em 3 pavimentos, né? Então, um povo assim, depois os bispos, depois o Papa e a corte celestial do lado. E aí falaram assim, não, vocês podem ficar aqui do lado. Não no espaço do presbitério, propriamente onde estava o altar, mas do lado do presbitério, entendeu? Que era uma área mais elevada. Então, de lá, nós estávamos no ponto mais alto do palco, que a gente via a Copacabana inteira. A visão que o Papa tinha da multidão era que nós tínhamos também, a mesma coisa. E daí eu pensei, meu Deus, eu vou ver o Papa. Mas, tipo assim, eu tinha visto o Papa, isso era sábado, eu tinha visto o Papa na terça. Quando ele chegou, a gente foi pra rua para poder ver. E eu falei, nossa, eu vou ver o Papa de perto. Ele chega de helicóptero, faz o trajeto. Aí ele fez o trajeto todo Copacabana, né? Vimos também. Aí eu falei assim... Marcante. Aí eu fiz, sabe quando você faz um... tipo, já viu o Papa? Só que eu ia pra onde? O povo todo resolveu ficar. Sim. E todo mundo lá, e eu falei assim, vou ficar aqui então. Sim. Aí o Papa chega, saúda com o povo, se paramenta... Aí tem toda aquela apresentação do que tinha antes de começar a vigília propriamente. Aí começa a adoração eucarística. O Papa entra com Jesus no ostensório. A adoração, eu me lembro como hoje, o Matt Maher começa a cantar Lord I Need You. Eu nunca tinha ouvido aquela música. Sim. E na hora que ele começa a cantar... Só ele, né? Só ele no violão. Era um absurdo. Vento de um lado do oceano. E só voz e violão. Sim, não sei o que aconteceu naquela hora. E eu, embora eu não saiba inglês, mas eu sabia o que era Lord I Need You, né? Senhor, eu preciso de você. Senhor, eu preciso... E disse, eu preciso de você. Eu estava muito magoado, triste com tudo que podia acontecer com o Yucat e tal. Eu falei, Senhor, eu preciso só de você. Então eu começo a rezar com a música. Eu nunca tinha ouvido ela. E termina a vigília, a adoração. Eu estou invertendo os fatos. Primeiro vem um discurso do Papa. O Papa pergunta para as pessoas se elas querem ser aquele campo da fé. Todo aquele discurso. Naquele momento, eu respondo igual a todo mundo.
Eu quero, sim. Ele pergunta, vocês querem ser o campo da fé? Sim, porque Foi no sábado ou no domingo esse? no sábado, na sábado, vigília. Sim, sim. Vocês querem? Quero. Não sei o quê. O Papa fazia um discurso dialógico, e ele passa a explicar. Então, o campo da fé é como o campo de semeadura. Aí ele já faz a analogia da Copa do Mundo para o campo de treinamento. Ele fala, o Brasil, Copa do Mundo, o campo de construção. Termina. Eu entendo o discurso da vigília do Papa quando ele expõe o Santíssimo Sacramento. O Matt Mac começa a cantar. E naquela hora eu digo, Senhor, eu quero ser tudo isso que o Papa disse. Eu quero ser esse campo da fé. Sim. Eu quero. E aí eu digo para Jesus, eu faço a seguinte oração: Senhor Jesus, aos teus pés e aos pés do teu vigário, eu entrego minha vida como jamais entreguei. Eu quero ser esse campo da fé. Eu quero ser esse campus fidei. Senhor, eu não sei o que tu queres de mim, mas eu quero ser esse campo da fé. E eu lembro que eu chorava. Alguém tirou uma foto dessa foto, eu tô lá ajoelhado, chorando. E quem estivesse por perto podia imaginar que eu estava no cara do Papa, porque eu estava vendo o Papa diante do Santíssimo. Não, é porque era muito forte. Imagina, atrás de mim, porque eu estava de lado assim, né? Atrás de mim, o vento. À minha frente, Jesus Eucarístico. Era como se passasse um filme na minha cabeça. Aqui nesta praia, Senhor, eu deixo a minha vida. Termina em silêncio. Quem dormiu em Copacabana dormiu e eu voltei para a hospedagem. E aí lá na hospedagem era algo diferente, assim, a noite era diferente, porque tinha que acordar no outro dia cedo para vir para a missa de envio. E na minha cabeça eu pensava assim, nossa, eu quero ser aquilo. E no dia seguinte o Papa, na homilia, faz a seguinte pergunta célebre: vocês, jovens, querem saber qual é o melhor instrumento de evangelizar outro jovem? E eu pensei, gente, se ele responder, se ele disser que é o YouCat, zerou a vida, game over, porque finalmente todo mundo vai entender o que Deus quer para mim. E aí, para minha surpresa, o Papa diz: outro jovem. Este é o melhor caminho, é outro jovem. Quando ele diz isso, é como se fosse um quebra-cabeça. Juntou tudo. A noite de sábado e o domingo, a manhã do domingo. É como se eclipsasse. E na mesma hora eu entendesse. Não é o YouCat. O Campus Fidei não é um lugar como o Papa disse. É cada um de nós. Não é o livro, é cada um de nós. Senhor, eu quero ser isso. Eu quero ser o melhor instrumento de evangelizar outro jovem. Mas, Senhor, não vou conseguir sozinho. A gente ainda era jovem, né? A gente ainda era jovem. Sim. Senhor, não vou conseguir sozinho. Não vou. Então eu saio da vigília, saio da missa de envio, sabendo que eu não conseguiria ir sozinho. Vou para a roça dos Gonçalves, para a fazenda dos Gonçalves. Olha os Gonçalves. No famoso Biguá, aonde o Padre Léo nasceu. E lá no Biguá, eu começo a escrever o que vinha ao coração. Isso já na segunda-feira, pós-vigília, pós-JMJ. Sim. Eu começo a escrever tudo que vinha ao coração. Um lugar que a gente pudesse evangelizar os jovens, as famílias, que pudesse ter um programa de rádio, que pudesse compor músicas. E eu ia colocando nomes assim, eu colocava YouCat na rádio, não, YouCat no ar, YouCat Music, YouCat Family, fui colocando os nomes. Uma escola, YouCat School, e fui colocando um lugar assim, tal, uma rede de pessoas e tal, que a gente possa chamar de... Aí eu falei, por que não chamar YouCat Center? Como da Alemanha, o nome que lá tinha o YouCat Center. Você teve essa experiência também de ir para a Alemanha, né? Só que depois. Foi depois. Mas como eu já sabia a história de lá da Alemanha, que tinha um YouCat Center, que era um escritório... existia a fundação, e aí eles chamavam o escritório da fundação lá
nesse momento que o Jerônimo entrou em contato com eles por e-mail e tal, era o UCAT Center lá. Aí Na o Jerônimo verdade, pensou, uma né? correção. A fundação ela nasce depois que eu passo na Alemanha. Antigamente era só o UCAT Center Augsburg, não tinha fundação. Entendi. A fundação nasce depois dessa experiência que a gente fez lá. Legal. Eles precisaram fundar, de fato, porque não podia ser somente um UCAT Center de Tinha um Augsburg. espaço lá, enfim. Isso. E aí eu pensava, e se pudéssemos, já que a Alemanha tem um UCAT Center Augsburg, por que não poderia ter um UCAT Center Brasil para ser isso que o Papa pediu no Campus Fidei? Então eu comecei a escrever dessa forma. Na roça não tinha internet, então fomos na cidade, daí eu pedi para o Johannes traduzir tudo, colocando lá em inglês. Fomos na Lan House, Tradutor. mandamos... Lan House era um espaço que você ia para usar o Mandamos- computador, já que você não tinha em casa. Mandamos pro Bernard. Aham. E aí o Bernard, Que é o que era o iniciador do presidente, UCAT, né? Aham. ao ler aquilo, pediu para explicar mais. Eu disse que não tinha muito o que explicar. E ele falou, então tá bom. Você poderia vir aqui na Alemanha para explicar isso pessoalmente? Aí daí eu falei assim... Com esse vaso em inglês. Aí eu perguntava pro Johannes, ele tá me zoando, né? Não, ele tá te convidando para ir à Alemanha explicar pessoalmente tudo isso que você colocou no papel. Daí eu falei assim, não, é impossível. Aí, como é impossível? Primeiro que eu não vou viajar. Segundo, eu não sei falar outra língua. Terceiro, eu não tenho dinheiro para viajar. Enfim, eu tenho muita coisa para fazer no Brasil. Aí daí ele insistiu, aí ele fez um convite formal. Disse, olha, gostaríamos de convidar você e mais 5 ou 6 jovens de outros lugares do mundo para virem fazer uma experiência aqui de 3 meses e que cada um partilhe no seu coração que Deus colocou para o futuro do UCAT. Esse era o convite. Aí eu fiz um acordo com ele. Eu falei assim, olha, não me sinto confortável em ir, mas já que você fez o convite, é tudo pago, eu vou receber para isso, então... Eu só vou com uma condição, que você fale com o meu bispo e que o meu bispo me autorize a viajar. Porque se o meu bispo falar assim, não vai, eu não vou. Lembra por quê? Aí eu falei para ele, porque eu tenho um trabalho de evangelização na minha diocese, eu não vou deixá-lo na mão pós-JMJ. E segundo, porque se o bispo disser vai, eu entendo ali que é a vontade de Deus. E eu sabia da agenda do bispo. O bispo não ia parar para ouvir Bernard, nem receber carta, nem fazer chamada, e nem ia se preocupar em dizer, meu filho, vá. Só que aí deu o contrário. Meu bispo recebeu lá o e-mail, Falou, Vixe Maria da Alemanha. mandou me chamar na cúria. E ele disse, meu filho, eu recebi aqui um convite, um e-mail, um comunicado te convidando para ir à Alemanha. O que é que você pensa? Eu falei, Dom Edson, é meio complicado isso, né? Sei lá, não sei se esse povo vai me tratar direito, não sei se eles são racistas, olha a preocupação do outro. Aí daí ele brincou na época, falou assim, meu filho, o que vai ser um putinho preto naquela neve branca? Pois vá, homem. Aí eu falei assim, não, Dom, mas e os jovens daqui? Se você Vai, filho. viver até hoje sem você, não vai ser agora Eles 3 não vão. meses. Eles não Os vão. jovens Aí não ele vão, disse você assim, vai. Aí ele disse assim, não, você deve ir. Abraça essa oportunidade. Só que eu tinha feito um acordo com o Bernard, né? E com Deus também, que se o bispo dissesse sim, era porque era vontade de Deus. Porque eu não queria que fosse o padre, a minha mãe, um coleguinha, eu queria que fosse o bispo. E aí o bispo falou, vai. Aí eu falei, bom, então agora tem que ir. E aí eu fui parar na Alemanha, isso foi em novembro, dezembro, e eu fui em maio. Tinha ali uns 4, 5 meses pela frente para poder me preparar, não tinha passaporte, enfim. E aí eu ia ficar 3 meses, de maio a agosto. E aí, essas cenas para os próximos capítulos, né? Isso, exato. E aí vocês dois também já se conheciam, né? Já, isso aí eu partilhava já com o Danilo, já tinha... Porque tudo isso aconteceu concomitantemente ao período que eu conheci o Danilo. Imagina, julho a jornada, eu conheci o Danilo em novembro. Nesse período eu estou conversando com o Bernard, já estou já sabendo que vou viajar. E voltando da Alemanha, aí a gente conta para vocês. Agora eu vou na Alemanha e aí na volta eu conto para vocês a segunda parte, Isso, tá bom? que aí é quando a gente entra de fato no UCAT / grupo de estudos e
por aí vai. O início em Brasília. O Numa surgimento próxima de oportunidade. Brasília. Semana que vem, se Deus quiser, estamos indo para Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude. Eu não sei quando que eles vão ouvir esse Eles podcast, vão ouvir na esse verdade. podcast verdade, em algum momento, mas que bom. Quando você ouvir esse podcast, nós já vamos ter voltado vai de ter Portugal, voltado. com certeza. Provavelmente, exatamente. Provavelmente, com certeza. E assim, pra gente finalizar, a gente sempre finaliza o podcast com uma mensagem. Uma mensagem, assim. A gente escutou a história da iniciação lá do comecinho, literalmente do começo, de onde surgiu a inspiração, de onde vem. Uma mensagem que motive as pessoas a não desistir, né? Como você disse que você desistiu em um momento, como o Jerônimo também teve o momento dele, né, ali de estar recluso, né, de se fechar e tudo mais, de não querer, né, cara, não vou fazer isso porque isso daí dá muito trabalho, né? Qual a mensagem que a gente pode deixar para o pessoal que está escutando a gente, assim? Qual a mensagem que vocês deixariam para eles? Eu diria que aquilo que mudou minha vida lá atrás e, obviamente, ainda a conduz é a minha consciência de que Deus tem uma vontade para a minha vida. E nós rezamos isso, talvez diariamente, ou pelo menos uma vez por semana na Santa Missa. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a mensagem que eu deixo, que é essa mensagem, é de que Deus tem uma vontade para a sua vida, como tem para a minha, para a do Jerônimo. E se você está escutando esse episódio hoje, chegamos ao final dessa partilha, você também tem uma história. Deus agiu na sua história e tem agido. Então, se coloque diante de Deus sempre, diariamente, todos os dias, e pergunte a Ele qual é a vontade dele para a sua vida. Se você é casado, solteiro, viúvo, se você é padre, não importa. Deus tem uma vontade para a sua vida. Então, procure essa vontade de Deus e, com certeza, Ele vai te conduzir para um caminho que vai ser bem melhor do que qualquer outro. É como se a história construísse a consciência, né? Aquela frase que eu disse no começo: o discernimento é o ritmo da vida. Esse discernimento da vontade de Deus, ele vai acontecendo com o ritmo da vida. E se você talvez já tenha certeza, mas em outros campos possui dúvidas, saiba que Deus está agindo e que Ele tem uma vontade para você. E aí aquela frase que eu disse: ou você vai aprender no amor, junto com Deus, pega na mão dele, caminha, ou pode ser na dor, ou pode ser que você não aprenda. Eu espero que seja a primeira opção. E o que posso dizer depois de ter falado tanto sobre essa história é apenas o seguinte: a gente precisa pedir a Deus a graça de termos os sentidos espirituais aguçados, para termos a capacidade de ler, de ouvir, de escutar, de tocar, de saborear a nossa história a partir de um sentido espiritual, de um sentido divino, de um sentido transcendental. Tem coisas que não têm lógica da perspectiva humana. Nós estamos contando aqui para vocês aquilo que o tempo nos permite contar, mas tem tanta coisa, tantas tramas envolvidas, tantos fios entrelaçados que vão tecendo essa história, que vão dando vida, cores. E se a gente não tem visão espiritual, a gente corre o risco de pensar: é o acaso, foi sorte, foi um momento. Não, é a providência guiando. E cada um de nós aqui, você e eu, todos nós temos uma mão divina guiando a nossa história. A gente só precisa ter os sentidos espirituais bem aguçados. Uma vez eu disse, e encerro repetindo, que a vontade de Deus sempre nos leva para longe
e para longe de nós mesmos, a começar de nós mesmos, sempre para longe de nós mesmos e para mais perto dele. E só é possível entender isso a partir dos sentidos espirituais. Peçamos a Deus a graça de termos uma visão de águia, um paladar que saboreie cada situação, ouvidos descerrados, olhos aguçados. Peçamos ao Senhor essa graça, porque a nossa história, guiada pela vontade de Deus, é capaz de transformar não apenas nós mesmos, mas vidas, seja seus filhos, seja seus irmãos, seu cônjuge, seja um povo que Deus lhe confiar, o governo, seja o que for. A história tocada por Deus é capaz de tocar a história de outros. Muito bem, muito bem. E com essa mensagem, eu quero lembrar você, se você ainda não é colaborador desta rede, né, depois de escutar parte dessa história e se sentir parte também dessa história, porque agora você conhece ela, então, né, se você sentir no seu coração tocado, torne-se colaborador, a sua ajuda vai ser muito, muito, muito bem-vinda, lembrando, tendo em vista todos os custos, né, que nós temos aqui para manter esta obra. Muito bem, senhores, agradeço imensamente por poder fazer parte desse bate-papo, dessa história, exatamente, por poder estar aqui até hoje, né, caminhando juntos, firmes na fé, enfim, sempre com essa intenção de ser e formar, né, é uma oportunidade única. Tenho certeza que muitas outras pessoas gostariam também de estar aqui, mas já que elas não estão, elas vão escutar o podcast. Inclusive, eu faço convite, você os convidou a ser colaborador. Isso é muito bom, ajuda bastante, é necessário, precisamos disso. E não é um pedido da boca para fora, é de coração. Mas o meu convite que eu faço é melhor ainda. Venha nos conhecer aqui em Brasília. Se você mora em Brasília, venha conhecer o Instituto Campus Fidei. O Instituto é o lugar físico onde fica a sede da missão hoje, aqui em Brasília. Venha conhecer um pouco dessa história mais de perto, venha ver algumas fotos, vídeos. Mora fora, manda e se você uma mora fora, manda mensagem. Vai que a gente consegue quem sabe uma vaguinha aqui no quarto, né? Isso, quem sabe alguma oportunidade estiver passando por Brasília. E, enfim, nós realizamos algumas atividades também formativas, seja para noivos, seja para fundamentos, seja presencial, seja online. Nós também nos colocamos à disposição de ir até você, na sua cidade, onde quer que você esteja aí. Vamos encontrar uma forma de que, se for da vontade de Deus, essa história também toque a sua, toque a de outras pessoas, para a maior honra e glória de Deus. Então, eu te faço convite, venha conhecer a gente, se abra, vá no nosso site, conheça um pouquinho mais, vá no Instagram, se quiser, como eu disse, nos convidar para realizar alguma atividade, alguma formação, algum encontro, também estamos com as portas abertas. Muito bem, senhores. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.